Hey, você aí do outro lado, criatividade não vem do nada. Não é uma magia antiga que você precisa invocar os deuses antigos Lovecraft para a inspiração baixar em você. Nada disso. Criatividade é um músculo que você precisa treinar todos os dias se você quer ter várias ideias infinitas. E esse é o tópico do vídeo de hoje. Eu quero trazer algumas dicas que funcionaram para mim para ter ideias infinitas basicamente para sempre. Número 1, consuma coisas fora da sua bolha, fora do seu nicho. Vai ler um livro fora do seu gênero favorito, assistir filmes de países que você nunca esteve antes ou você não sabe nada dele. Vai ouvir músicas em línguas diferentes e de gêneros completamente diferentes que você está acostumado. Supondo que você seja um escritor e gosta de escrever livros à la Tolkien, fantasia, gosta muito de Brandon Sanderson, são autores maravilhosos, mas você precisa experimentar gêneros diferentes. Vai ler um Haruki Murakami, vai ler um Machado de Assis. Leia gêneros que são muito completo oposto do que você está acostumado, e quando você misturar essas coisas diferentes que só você é capaz, porque você é uma pessoa única nesse mundo e você tem ideias únicas, e essas ideias únicas vêm das experiências únicas que só você tem, dos seus gostos únicos. Você, por exemplo, pode amar Senhor dos Anéis e amar Haruki Murakami. Olha que maravilha, são coisas que são diferentes e quem sabe você pode trazer uma nova perspectiva para a fantasia através desse olhar. Ou você gosta muito de mangá e quer escrever um livro, excelente, traga as suas inspirações do mangá. Então consuma mídias diferentes, vai jogar um videogame, vai ler um mangá, vai ler um quadrinho, leia livros, claro, é muito importante para autores lerem livros todos os dias, mas se você é um artista, você precisa consumir de todas as mídias, né? Você vai ver um filme no cinema, você é um pintor e tem uma fotografia linda daquele filme que você está assistindo, chega em casa e tem inspiração para um novo projeto, um novo trabalho. A criatividade vem do atrito de referências distintas. Número 2, tenha um jardim de ideias. Use o Notion, uma caderneta que cabe no seu bolso, né? Por isso que eu falei do Notion, que ele está no celular. Usa voice memo no WhatsApp, bloco de notas, qualquer coisa que você queira para você anotar as suas ideias em qualquer lugar. E seja um pensamento bobo, seja uma frase solta, uma ideia inacabada, você coloca no papel. Por quê? Uma ideia que você escreveu, um livro que você escreveu hoje, pode ter vindo de uma frase, de uma ideia que você escreveu há 2 anos atrás. Vou te dar um exemplo. Eu mesmo, como compositor, meu trabalho como compositor para jogos, eu tenho uma sessão na parte da manhã que eu gosto de escrever livre, compor músicas livres. E aí eu vou guardando essas ideias, porque são ideias toscas, uma loucura, assim, às vezes coisas sem pé nem cabeça, mas que podem ser usadas no futuro. Agora eu estou num projeto que é um jogo meio um RPG tipo Zelda, né? Um adventure game, mais ou menos assim, tipo Zelda do Super Nintendo, A Link to the Past. Um jogo muito bonito. E eu já tinha algumas músicas guardadas aqui no HD que eu nunca usei, que eu deixei guardado para o futuro. E agora eu estou podendo usar essas ideias e agora eu só estou refinando essas ideias. Então você precisa ter esse jardim, né, de ideias diferentes. Esse jardim precisa ser regado, revisto e mexido todos os dias. Então pega uma caderneta, coloca no seu bolso, mais uma canetinha, ou pega o seu celular mesmo, e onde você estiver, se você teve uma ideia, anota ali e guarda num lugar seguro para o seu eu do futuro. Ele vai te agradecer por essa ideia que você teve no passado, e talvez você não teve a chance de executar aquela ideia ou não tinha capacidade realmente, seja profissional, intelectual, etc, para realizar aquele projeto naquele momento. Mas quem sabe no futuro pode ser algo que você consiga e tenha capacidade, habilidade, recurso financeiro para realizar essa ideia no futuro. Número 3, estabeleça um ritual criativo. Não fica sentado aí na cadeira esperando a inspiração vir do nada, vir do além. Ela não vem do além. Ela é o resultado das referências diferentes que você consome durante a vida, e aí você é capaz de criar algo único e você vai ter 1000 ideias na sua cabeça. Então a criatividade, ela necessita de rotina. Você precisa ter o mesmo lugar, você precisa ter a mesma playlist de música, o mesmo caderno que você usa, no meu caso até a mesma caneta, a mesma tinta, o mesmo computador naquele mesmo local, porque o seu cérebro passa a entender que aquele local, aquele horário é o horário da criação e as ideias não vão parar de vir. Eu tenho um horário para a criação da escrita, que eu já mencionei aqui no canal, de 4 às 5h30 da manhã eu estou escrevendo, durante o dia eu estou compondo. Geralmente o horário que eu sou mais fértil para composição musical é às 8 da manhã, que é um horário que eu me acostumei desde a faculdade
a compor. Então você precisa desses horários porque o seu cérebro se acostuma com isso. Então é muito importante ter esse ritual, ter o ritual do café, mais o notebook aberto ali e com o celular bem longe para evitar distrações. E aí você tem o seu ritual. O ritual é muito importante não só para a criatividade, mas o ritual do sono, né? Você para de trabalhar ali por um horário, janta, não sei o que, vai escovar os dentes, lê um livro e aí te dá sono. Você não vai ter dificuldade em pegar no sono, né? Se você tem esse ritual do sono, por exemplo, muitos psicólogos vão te indicar ter um ritual do sono. E o ritual da criatividade, ele é muito importante. A criatividade gosta muito de rotina, mas, claro, você tem essa rotina, tem esse horário, esse local, mas a criatividade também gosta de quando você experimenta um local diferente. Então eu te indico a ter locais de trabalho diferentes na sua casa para criação, ou se você mora num lugar muito pequeno, vá para uma biblioteca, vá fazer uma caminhada, porque isso ajuda muito a ter soluções criativas para aquele projeto que você está travado. Número 4, criar sem julgar no início. A ideia aqui é o seguinte, às vezes a gente tem uma ideia, e principalmente quem é um artista iniciante, quem trabalha com arte no início, ou qualquer outra profissão no início, você acha essa ideia aqui é uma merda e joga fora. O ideal é você pegar aquela ideia que pode ser uma bosta e refinar aquela ideia, porque se a gente pega o exemplo dos escritores, o escritor, geralmente, escritor profissional, ele escreve uma primeira versão, que é o primeiro rascunho, que a gente chama. Esse primeiro rascunho é horrível, é um lixo, né? E aí o que o escritor faz? Ele reescreve aquele livro inteiro baseado naquelas ideias, ele não joga fora aquele lixo, ele pega e aproveita o que pode ser aproveitado dali e reescreve uma segunda versão, uma terceira, uma quarta versão. É assim com composição musical também e qualquer outra área artística. Então não jogue fora as suas ideias iniciais, não julgue elas, senta, escreve e mesmo as ideias mais malucas, coloca no papel aquilo lá, depois de refinado e colocado em ordem, pode surgir dali uma coisa muito boa. O bom nasce depois, na reescrita e na lapidação. Número 5, a criatividade adora limites. Então você precisa explorar os limites e criar regras autoimpostas para você mesmo, porque essas restrições nos fazem ter muita criatividade, porque os limites obrigam o nosso cérebro a resolver problemas de uma forma nova e consequentemente criativa. Por exemplo, imagine se você escreve um conto sem a letra E ou sem a letra A. Já vi um livro, tem um escritor que escreveu um livro sem a letra A. Uma loucura, né? Como que ele fez isso? Não sei, muito difícil. Escreveu em inglês, talvez seja mais fácil, não sei. Ou se você escreve uma música usando só os sons da cozinha. Já fiz uma música usando só os sons da panela de pressão. Foi uma experimentação que eu fiz e foi muito legal. Essas experimentações de criar limites, elas fazem florescer ideias muito novas, muito originais, né? Porque realmente a restrição é que faz a gente ter ideias e soluções criativas para um problema. Mesma coisa, você pega o Star Wars, a primeira trilogia. Por que ela é tão mágica? Nem vou dizer que é melhor, porque tem gente que prefere a nova, tem gente que prefere a da Disney. Mas por que ela tem aquela magia, né, de uma coisa nova e fresca? Mesmo se você assiste anos depois. Eu acho que é muito por causa das restrições, né? Tinham restrições financeiras, restrições tecnológicas, então eles tinham que arrumar soluções criativas para resolver aqueles problemas. Por isso que muitos filmes dos anos 80, né, eles são tão criativos, né? Porque não tinha tecnologia, o CGI, né, a computação gráfica, para fazer o que você quisesse. Então, com essas restrições, né, você tem que achar soluções criativas. E isso pode até ser um problema a partir de agora com a IA, né? Com a IA você pode fazer basicamente qualquer coisa, né? Então você não tem limites para a criação. Ao mesmo tempo que isso é bom, isso também é ruim, porque as restrições, elas fazem a gente ter soluções criativas para problemas que às vezes a gente nem estava percebendo. E quando você pode fazer o que você quiser, a gente percebe que geralmente artistas que estão no começo de carreira, às vezes tem uma produção muito melhor de quando eles têm recursos infinitos. É claro, isso aqui é uma teoria, se você discorda, coloque aí nos comentários, vai ser muito bem-vindo a gente ter uma discussão sobre esse assunto que é tão interessante. Número 6, converse com pessoas diferentes. Pessoas que você às vezes não tem muita afinidade ou pessoas de uma área completamente diferente da sua, que são experts em alguns assuntos que você às vezes nem tem interesse, mas que podem expandir a sua mente muito mais que às vezes um tutorial do YouTube. Eu recomendo muito você conversar com as pessoas e perguntar mais e falar menos, né? E ouvir mais as pessoas, ouvir as respostas das pessoas, instigar elas a falarem do trabalho delas, da vida delas, que você vai aprender muito, seja
algo que sirva para a sua carreira, seja algo que sirva para o pessoal, ou até mesmo se você é um escritor, para um estudo de personagem, para uma história que você está criando. Eu acho que quando a gente compartilha as experiências da vida de outras pessoas é muito interessante porque a gente aprende muito. Número 7, fique entediado de vez em quando. O tédio é um terreno fértil, na minha opinião. Já fiz um vídeo sobre isso, você pode clicar, um vídeo muito legal que eu fiz sobre o tédio e como você usar o tédio ao seu favor para a criatividade. O tédio, né, você deixar o celular longe, se livrar das distrações, sem fone de ouvido, sem videogame, sem livro, sem nada que possa te distrair. Isso é um terreno fértil para o nosso cérebro, porque o cérebro começa a brincar com pensamentos e ideias soltas. Então, se você é um artista, está com bloqueio criativo, eu aposto que você já ouviu isso do seu mentor. O que as pessoas dizem para você? Vai fazer uma caminhada. Por quê? Sem fone de ouvido, sem nada, só vai caminhar. Porque na caminhada você só tem uma coisa para fazer, é caminhar. Então o seu cérebro começa a ficar entediado e ali você começa a achar soluções para aquele projeto que você está travado. É o que eu falei ali no início, de às vezes achar espaços diferentes para tentar fazer a sua criatividade florescer e ter ideias infinitas, basicamente, para sempre. Então é muito importante, na minha opinião, que você ache momentos para ficar entediado. O Neil Gaiman fala isso também, de você pegar, ficar sentado numa cadeira sem nenhuma distração, olhando para o nada. Isso vai fazer você florescer, ter ideias novas, ideias diferentes, ideias únicas, que eu acho que é o objetivo de todos nós, né? A gente ter ideias infinitas, principalmente quem está criando. Então, se você é artista, você é criador de conteúdo, você é um profissional que precisa da criatividade no seu dia a dia, criatividade não é um dom, não é uma magia ancestral. É simplesmente treinamento e treinar todos os dias, consumir coisas diferentes e tentar seguir alguma dessas dicas que eu passei aqui hoje para você. Se você não concorda com essas dicas ou tem dicas mais interessantes que as minhas, que funcionam para você, deixa aí nos comentários para a gente conversar um pouquinho mais sobre esse assunto. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de curtir. Se você não é inscrito, se inscreva no canal para mais vídeos como esse. Boas ideias para você, te vejo no próximo vídeo. Até lá!